Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um episódio do Impacto Encruzilhada, episódio número 274. A controversa filantropia da família Kellogg. Não existe nada, não existe luz, não existe calor, a única coisa real. Amor. A única coisa real. E nesse episódio eu recebi o Marcelo Stella, atual servidor público no Ministério da Cultura e também fazendo pós-doutorado pelo SEBRAP. Ele tem uma trajetória prática e acadêmica no campo social. Eu conheci o Marcelo quando ele trabalhava no Instituto FI e convidei ele para vir aqui trocar ideia com a gente porque ele escreveu recentemente um artigo sobre as duas filantropias da família Kellogg, todas as controvérsias que tem. Sim, aquela marca de sucrilhos. E que tem uma atuação e teve uma presença muito forte aqui no Brasil, mas que, curiosamente, pouco se fala sobre essa trajetória controversa da família Kellogg. Então eu convidei o Marcelo porque ele está esmiuçando esse assunto e ele deu uma aula aqui pra gente, para contar um pouco desde lá de trás, como é que começou a trajetória da família Kellogg, os dois irmãos controversos aí, que um deles depois gerou a fundação que existe até hoje e que já financiou uma porrada de coisa bacana aqui no Brasil e que começou de forma meio errática, meio por intriga, por briga, por pirraça entre irmãos. Doideira, né? Pois é, escuta aí que você vai entender esse BO todo. E se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast, junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, o link está aí na descrição. E se você não quiser apoiar pelo Apoia-se, você pode mandar um Pix também, que é o nosso e-mail fabio.deboni@gmail.com. Nesse e-mail eu recebo críticas, sugestões, releases e tudo que você quiser mandar, a gente sempre responde. Lembro também da Baru Inovação Social, que é a minha consultoria. A gente está fazendo projetos bem legais aí, Brasil adentro. Quer trocar uma ideia? Vem saber mais aqui com a gente. Bom, agradeço demais ao Marcelo pela conversa. Ele direto de Brasília e eu de São Carlos. E, sem mais delongas, partiu pro papo. Não existe feijão, não existe nordeste, não existe baião, não existe condomínio, não existe aluguel, não existe família, não existe cordel, não existe nada, não existe nada, não existe DVD, não existe computador, a única coisa real. Fala Marcelo, tudo bem? Seja super bem-vindo. Que legal que você topou vir aqui trocar ideia com a gente. Para a gente começar, se apresenta. Quem é o Marcelo? Bem-vindo, meu caro. Oi, Fábio. Prazer estar aqui. Mesmo, obrigado pelo convite, né? A gente já tem uma troca aí de algum tempo, em vários enquadramentos, e legal estar nesse enquadramento aqui com você, nesse podcast que é tão importante aí para o setor. Enfim, né? Acho que fazer uma audiodescrição rápida, né? Sou um cara branco, com entradas, dos meus 34 anos. Enfim, ninguém vai ver, né? Mas estou com uma camiseta vermelha, uma calça jeans, enfim, um part-time kit em Brasília. Atualmente estou funcionário público, né? Servidor público federal no Ministério da Cultura, trabalhando com livro e literatura. Mas esse era o meu tema de pesquisa original, né? Eu fiz mestrado, doutorado em Sociologia, sou formado em Sociais, tudo na USP. E lá me formei como pesquisador sociólogo, né? E a vida nunca é fácil, né? A gente sempre está com os pés em várias canoas, né? Já tive uma atuação no terceiro setor aí no meio do caminho, na Associação Cidade Escola Aprendiz como estagiário, depois no Instituto FI por um bom tempo, né? E trabalhando com filantropia mais diretamente, que foi, né, por onde eu fui aterrissar mais no que a gente vai falar, e atualmente também, junto com a coisa do serviço público, eu faço pós-doutorado no SEBRAP, que é baseado aí no tema do assunto que a gente vai falar, né, de filantropia e filantropia da família Kellogg. E a gente se conheceu, você estava no FI, né? Um beijo aí pra Luísa, que é parceira nossa aqui, super legal. E, cara, bom, eu te convidei justamente para a gente destrinchar esse assunto e você está dissecando esse tema da família Kellogg, e assim, a Kellogg é a marca de sucrilhos, é essa mesmo, e ela tem uma trajetória
quem adentra na história do terceiro setor, na área de investimento social privado no Brasil, vai se deparar com o Kellogg, com a família Kellogg, com a Fundação Kellogg, todo o apoio que ela fez, o aporte que ela fez e tal, e nós vamos falar sobre isso. Mas eu escrevi um artigo que é pai abolicionista, filho eugenista, irmão filantropo, as duas filantropias dos Kellogg's, link na descrição depois para quem quiser ouvir. Bora começar do começo, um rápido contexto da família Kellogg e essa trajetória meio controversa. Queria que você contasse para quem ainda não está ligado um pouco dessa trajetória. Vamos lá. Vou tentar ser breve, né? Assim, mas uma coisa que me chamou a atenção, né? Acho que primeiro de tudo, antes de eu ir direto para o tema em si, é que das filantropias das fundações estrangeiras, né? Talvez a Kellogg foi a que foi menos estudada, né? Os trabalhos que eles fizeram, né? Um pouco acho que porque está no campo da saúde, né? E sai um pouquinho da área de ciências humanas e tal, que são áreas que em geral têm uma reflexão sobre si mesmas bastante intensa, né? E a coisa da Kellogg acabou ficando meio de escanteio, assim, né? Um pouco então, Fundação Ford, você acha muita coisa, Fundação Rockefeller e todas as outras, assim, tem muito material, né? Muito que financiaram ciências sociais, humanas, né? O próprio SEBRAP teve aportes, né? Enfim, uma série de lugares, né? Então, por isso, eu um pouco me interessei pelos Kellogg, né? E a W.K. Kellogg Foundation, né? Parece que é uma coisa óbvia, mas ela remete ao nome do filântropo, né? Will Keith, quem não sabe, é o nome do Will Keith Kellogg, né? Que é um dos filhos de uma família aí que teve 16 crianças, né? Enfim, era de uma região, era de fora ali dos Estados Unidos, mas chegou nos Estados Unidos muito, muito cedo. Ali tem um registro mais ou menos, os biógrafos falam ali de 1600, né? Eles vinham, acho que, ali da Grã-Bretanha. Se estabeleceram numa parte ali dos Estados Unidos, na costa leste, né? Enfim, agricultores e tal, tinha uma coisa, assim, tinha uma boa situação a princípio, só que o pai, né, que era o John Preston, ele teve um problema com dívidas do avô e tal, eles tiveram que imigrar, e esse John Preston foi o que teve aí essas 16 crianças, né, vindo ali de uma situação de descenso social por conta de dívida familiar. Eles imigram ali de onde eles estão, meio fazendo aquele rumo, né, à conquista do oeste, né, um pouco, mais ou menos. Só que eles não vão tão longe, né, eles vão ali para cima, na região de Michigan, né, onde eles vão vivendo numa cidade, depois em outra, até chegar nessa outra cidade que é Battle Creek, né, mas nesse meio do caminho, quer dizer, tem uma história interessante que os Estados Unidos ainda não era, né, esse lugar que é hoje, né, então, quer dizer, muita mortalidade infantil, né, quer dizer, 16 crianças, eles perderam 5, super jovem, uma das mães, né, uma das mulheres do John Preston, o pai, faleceu de tuberculose, quase que ele mesmo, o patriarca, morreu numa dessas situações, então, assim, tinha uma questão de saúde muito precária, né, e as crianças também, né, um dos filhos, que é o que eu vou falar, né, que eu enfoco bastante, né, inclusive tem o livro em inglês, né, que está muito baseado aqui no chama The Battling Brothers, né, os irmãos em batalha, né, os irmãos batalhando, que é sobre a história dos dois, né, que eu pego muitas informações, que é do Markel, né, o biógrafo. Ele, enfim, vai mostrando toda essa saga meio familiar até eles se estabelecerem nessa cidade de Battle Creek, né, muito que eles viram adventistas do sétimo dia, né, então também circulavam ali uma série de teólogos, pregadores nos Estados Unidos, que as pessoas iam meio atrás deles, e a partir dessa comunidade de adventistas do sétimo dia ali, que nasce ali mesmo, ali por Michigan e tal, uma das famílias lá, chamava White, se estabelece lá, e os Kellogg's acabam seguindo, eles eram bastante religiosos, e aí eles vão para Battle Creek com essa comunidade religiosa, e eles se estabelecem um comércio eles têm vários tipos de comércio agrícola, né, um deles acaba indo bem, de ovelhas, aí a mulher fiava, enfim, era assim, eles realmente batalharam bastante para se estabelecer. Eles fundaram uma fábrica de vassouras, é muito curioso, é que essa fábrica de vassouras a coisa deslanchou, e aí eles começaram a ter um colchão social melhor, e a partir, né, com esse recurso, com o apoio dessa comunidade adventista como um todo, eles educaram ali os filhos, né, então sobraram ali 11, né, e 2 deles de destaque, que é o Will Keith e o John Harvey, né, que eram
vamos dizer assim, principalmente o John Harvey era o filho de destaque, né? Era o menino que muito inteligente, desenvolto, que aparentava ali toda, né, uma inspiração para estudar e tal. E ele acaba sendo muito estimulado a isso, né? Apesar de que tinha uma informação engraçada, né? Que o pessoal adventista do sétimo dia, como eles estavam esperando a chegada iminente de Cristo, eles às vezes achavam que não era importante deixar os filhos estudarem. Assim, bom, Jesus vai chegar logo, então não importa ser educado e tal. Então foi uma batalha para ele conseguir convencer os pais. E aí acabou que deu certo, que ele tinha de fato, parece, né, uma habilidade grande, e eles, com o apoio do pessoal dos dois pastores lá principais, né, que era a família White, eles bancaram ali, primeiro uma formação um pouco não convencional de medicina, né, ele foi numa escola de um cara que era adventista, que tinha aquela coisa de acreditar em cura pela água e tal, não sei o que, né, de banhos, etc e tal. O próprio John, ele, depois de mais velho, né, ele vai dizer que ele nunca usou esse título na biografia dele, que ele sacava que não era, né, mas ele era apaixonado por medicina, se apaixonou aos poucos, trabalhou em jornais. Essa família White, que era adventista, eles tinham uma concepção de religiosidade também associada a uma espécie de cuidado com o corpo, né, purificação do corpo através da alimentação para alcançar também, né, a santidade e tal. Isso vai ser muito relevante para ele, que isso vai acompanhar a trajetória do John Harvey, né? E quando ele faz esse primeiro movimento de formação, ele não fica satisfeito, né? Ele saca que a coisa não era, né? Ele não se considerava médico. Aí ele tenta fazer uma escola lá em Michigan mesmo, lá uma cidade chamada Ann Arbor, só que o curso é muito teórico também, não agrada a ele, e ele saca nesses caminhos que ele vai conversando com as pessoas, fala, olha, o negócio é se formar em Nova York, né? Você tem que ir para Nova York, no hospital escola, que realmente, né, tem uma formação teórica e prática e tal. E aí, nisso, ele abandona Michigan, vai para Nova York, pago, né? Isso é muito interessante, que quem vai bancando os estudos dele é a família White, são esses pastores, né? E o John tem uma questão com eles, né? Porque além deles serem amigos, eles também são os financiadores da formação dele, né? Então ele sempre fica com esse laço que vai ser muito central, assim, né? No artigo eu nem consigo elaborar tanto nesse momento, né? Mas talvez eu desdobre para outros, né? Enfim, basicamente ele vai para Nova York, se forma lá num hospital, né? Tem New York City Bellevue Hospital Medical College. Ele se forma lá e aí, enfim, ele sai de lá, volta para a cidade original, né? E como ele tinha esse vínculo um pouco, né, com esses whites, né, que eram esses pastores ali que bancaram toda a formação dele e tal, além dele ter também uma religiosidade não tão forte como o pai e a mãe, mas ter também, né? Quando ele volta ali para Battle Creek, formado médico, os pastores ali, eles tinham uma instituição que era nessa perspectiva de, né, uma espécie de cuidado sanitário, de bem-estar, uma coisa meio assim, que tinha um nome diferente, alguma coisa assim, Institute for Health Reform, alguma coisa assim. Tinha essa pegada meio de inspiração religiosa dessa família White, mas ele pega isso e transforma isso, que é a sacada dele, né, numa espécie de que ele chama de sanatório, né? E aí esse sanatório, ele que vai inventar o conceito de wellness, que vai ser um espaço que ele vai exercer medicina, ele fazia pequenas operações, de fato tinha uma coisa assim, dava aulas, escrevia sobre medicina, só que era meio um spa, porque ele tinha essa coisa a partir dos whites e também um pouco da própria história, né, ele sofria com problemas gastrointestinais, né, então ele era um pouco obcecado por essa questão da gastroenterologia, e não só ele, era uma época que isso apareceu bastante, segundo os biógrafos. E aí nesse spa, ele vai dizer, olha, o importante é você ter uma dieta, fazer exercício físico, ele vai manter um pouco daquela cura pela água, mas também tinha uma série de prescrições morais, né? Então ele fazia palestras à noite para as pessoas, olha, sexo demais não faz bem, tem que ser vegetariano, tem que não sei o quê. Então uma certa ideia, né, de que você tendo, né, um dia a dia saudável, né, a coisa da wellness, né, até hoje você vai ter, né, uma vida saudável, seu corpo vai estar melhor, né, então isso bombou, o negócio dele, sanitário, era ali no final do século
começo ali do 20, né, na virada ali, que ele foi fazendo essas coisas, ele bombou, foi um negócio que deu certo e tal. Só que ele era um cara meio megalomaníaco, então ele investia muito, gastava mais do que ganhava, aí os whites tinham que botar mais dinheiro, então ele foi se amarrando com eles, né, ele podia fazer o exercício da medicina, mas estava amarrado aquilo ali e tal. E aí entra a figura do irmão mais novo, né, o Will Keith, que era um irmão, justamente, né, mais caçula, e era, assim, totalmente preterido pela família, né, assim, nunca teve o mesmo destaque, né, era meio patinho feio, né, quase ninguém investiu na educação dele, nunca foi um cara que teve destaque, mas a família sacou uma hora, ele se apegou um pouco, ele tinha o tino de negócio, né, então ele começou a trabalhar criança na fábrica de vassoura, e aí ele sacou a parada já antes de ter 18, coisa assim, com 15, 13 anos, ele já estava dirigindo os trabalhadores, conseguiu mais produtividade, ele é um cara que, pelo trabalho na empresa familiar, ele ganhou, né, um lugar, vamos dizer assim, na família, né, que até então ele é meio sem lugar. E aí foi para outra fábrica que tentaram abrir no Texas para resolver, aí resolveu. Aí até os pastores whites, né, falaram, olha, o Will Keith é muito bom para os negócios, né, porque aí virou um negócio que eles foram expandindo pelo país e tal. E assim ele conseguiu um destaque, um lugar, né, e aí ele fez lá um curso de formação rápido de 3 meses em gestão. Mas assim, estava jovem, né, com esses trabalhos e tal. E o irmão mais velho chamou ele para ser o gerente do sanatório, desse império de wellness, né, e tal, das dietas e tal, e ele se deu muito bem, quer dizer, ele salvava o negócio, vamos dizer assim, quer dizer, o médico, ele gastava, era uma coisa, reformava, ele precisava de equipamento moderno, não sei o quê, e quem fazia todo o backstage do negócio era o Will Keith, né, então ele era assim... O Will era o gerentão e o John era a estrela, né, era o médico, a estrela, tal, e eles... O Marcelo, não, só para aí você já tá traçando aqui os dois irmãos que vão, né, levar esse legado da Fundação Kellogg, mas com correntes bem distintas e diferente de ser uma boazinha, uma malvada, acho que tem um monte de contradições. Eu queria que você fosse adentrando um pouco nessas duas filantropias que você aponta já a partir dessas duas trajetórias bem diferentes dos irmãos aí. O que vai acontecer é o seguinte, né, o Will Keith, né, ele vai trabalhar para o John vários anos, só que ele era muito mal pago, não recebia aumento, não tinha hora para... O John ligava para ele de madrugada, ele resolvia assim, ele esmerilhava a coisa do Will, né, e aí era muito difícil, e isso aparece em cartas, né, eles têm várias cartas que ele identifica isso e tal, e ele foi cansando, né. Só que até esse cansaço, né, eles trabalharam muito juntos e lá eles desenvolveram cereal, testando no próprio sanatório fórmulas de refeição, né, saudáveis, né, rápidas também, pensando na modernização do consumo e tal. E aí meio não tem exatamente ideia de se foi um, se foi outro, mas foram os dois que meio que sacaram a coisa do Corn Flakes. Só que como o Will tinha esse tino, né, de negócio, ele falou, pô, isso aqui... Aí desenvolveu máquina e tal, não sei o quê. E ele já tinha um conflito inicial que o John não queria vender. Ele não queria que isso fosse uma coisa de larga escala. Ele achava isso um pouco um problema, né? Porque ele tinha essa ideia mais de uma coisa para a saúde, coisa um pouco mais espiritual, né? E o Will não, ele já tinha o tino do negócio, né? Isso depois virou vários processos entre eles e tal. E uma das coisas que também não era ligado, né? Que acho que é um pouco que eu abordo no artigo, que é o fato do John, né, o que aconteceu? O John acabou desenvolvendo também nessa ideia da pureza, né, de uma alimentação saudável que purifica o corpo, de um corpo todo não sei o quê, ele acabou indo para uma ideia na época que era muito, na verdade era muito comum, né, a gente estava até debatendo com colegas, né, a eugenia era uma coisa corrente, quer dizer, até o nazismo não era um negócio que aparentemente era um grande, vamos dizer assim, era uma posição sustentável, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, para não fazer uma análise totalmente anacrônica, né? E o John, ele entrou um pouco nessa, um pouco baseado nessa coisa dos whites, dessa coisa de médico da wellness e tal. E aí ele fundou, né, uma primeira associação que era a Race Betterment Foundation, né? Literalmente uma fundação para a melhoria da raça.
e em que ele defendia ideias, né, de purificação racial, né, no sentido de, né, não mistura da raça branca, e aí uma série de coisas nesse sentido, né. E era assim uma coisa, e foi muito forte, né, ele fez congressos no sanatório dele lá, com 400 pessoas de fora, e publicava livros, e tinha uma coisa assim muito intensa, né. E isso foi ali no começo lá no começo do século XX, né, que essa coisa começa, só que isso vai durar até 1967, né, quer dizer, isso vai longe, né, assim, ela foi perdendo força, mas ela existiu até 67, que é, inclusive o John deixou como testamento toda a fortuna dele, toda a herança para a Race Betterment Foundation, né. Existe ainda ou acabou? Acabou, depois ela acabou sendo liquidada, né, mas teve até uma questão judicial, né, que eu coloco até esse trecho no começo do artigo sobre isso, mas quer dizer, durante muitos anos, ele bancou esse projeto filantrópico dele com o dinheiro que vinha do cereal, né, porque ele teve direito a uma parte dos royalties, né, da indústria, né, isso foi alvo de litígio entre os irmãos e tal, mas ele, quer dizer, teve dinheiro, né, da empresa para isso, né. Então, essa é uma filantropia, a do John, que é eugenista e tal, e aí o irmão, o Will, que era o gerentão que fazia a máquina acontecer, como é que ele foi emergindo para esse braço filantropo dele? Então, ao que a gente sabe, né, eles se separam ali também no começo do século XX, né, o Will uma hora diz assim, ó, chega, não quero mais saber, tô cansado, vou viver minha vida e tal, né, e tinha uma coisa que pressionava um pouco ele, é que já havia gente usando os cereais em escala econômica, né, já tinha gente fazendo indústria, né, então tinha uma corrida, então ele se sentiu meio pressionado, ele falou assim, pô, ou eu faço agora, porque senão eu vou perder o time, entendeu? Que já tinha outros concorrentes que faziam, né? Não exatamente a mesma receita e tal, tem toda uma questão, tudo. E aí ele saca isso, e aí a empresa surge ali, né? Na década de 20, 30, né? Enfim, depois posso pegar aqui a data mais exatinha, né? Mas enfim, ali nos 30 primeiras décadas ali, né? Logo que ele sai, ele vai fazendo aos pouquinhos, tal, tem toda uma... Não vale a pena retomar tudo, assim, mas tem todo um desafio, né? Começa numa casa pequena, e as máquinas, aí dá problema, aí tem que recomeçar, tem que pedir um empréstimo. Assim, é um negócio também, assim, não foi fácil de fazer, de fato, assim, foi bem difícil, mas ele conseguiu desenvolver as máquinas, aos pouquinhos foi, depois ele teve uma sacada, assim, né? Ele teve muito investimento em marketing, né? Então, por conta do marketing, ele tinha um marketing agressivo com os distribuidores, com as coisas e tal, isso fez muito a coisa vingar, né, crescer, né, e aí ele se tornou um dos principais players, né, ele foi superando a concorrência muito porque ele tinha esse tino e também uma ideia de investimento de marketing muito forte, né, e aí foi um pouco mais para frente, quando ele já estava mais consolidado, né, na década de 30, que surge a fundação, né, e aí o que me chama a atenção, né, que na verdade, assim, era muito comum esses caras ricaços fazerem fundações, né, quer dizer, foi uma época que as fortunas estavam bombando nos Estados Unidos, né, e não era só ele, né, quer dizer, vários caras, então teve toda uma questão legislativa nos Estados Unidos, dos testamentos, de como é que tal, né, isso sempre foi muito forte lá, mas, enfim, né, era um lugar, quer dizer, vamos dizer assim, não era uma novidade também que ele estava gerando, né, quer dizer, ele via ali seus pares, né, quer dizer, estava um pouco nessa e tinha uma ideia desses caras, né, de, poxa, eu sei fazer riqueza aqui, eu vou aplicar o jeito que eu faço no meu negócio para distribuir minha riqueza, né. Então, quando eu faço o artigo, né, o que me chama a atenção é que eu acho que é o que é ambicioso dele, né, no final, né, ele já morre depois, né, lá para segunda metade do século XX, né, mas a fundação dele, por que também é diferente, eu acho, né, a filantropia dele? Porque além dele criar uma fundação que vai um pouco contrabalançar o projeto filantrópico conservador do John, né, vamos dizer assim, ela vai chegar a um ponto de estimular um campo de produção intelectual, né, de pesquisa sobre filantropia, que vai dizer que, bom, a filantropia do John nem é filantropia, isso nem existe, quer dizer, nem deve levar esse nome, né, quer dizer, ela faz uma espécie de revolução simbólica do conceito, né?
e que eu acho que, assim, quer dizer, eu estou tentando provar um pouco isso, né, ou mostrar isso, né, ou pelo menos essa tentativa, né, de como ele conseguiu isso. E aí é muito engraçado, porque a fundação começa com temas que, né, e apesar de depois, né, ela pregar uma filantropia científica, neutra e tal, quer dizer, é uma filantropia, no fundo, uma fundação que nasce de uma rivalidade entre irmãos. Quer dizer, assim, ela não tem nenhum fundamento neutro, racional em torno dela, assim, né? Ela tem um fundamento puramente tradicional, numa relação familiar, né? Que é uma treta entre irmãos. E aí, quais são os principais temas que o Will vai começar? Ele vai trabalhar com questão de saúde visual, que ele tinha problemas de visão, glaucoma seríssimo. Ele foi ficando cego até o final da vida, então ele vai trabalhar com isso. Saúde na infância, eles tiveram vários problemas com saúde infantil na própria família, com perdas, não sei o quê. Vai trabalhar todo tema que é ligado a desejos próprios dele. E, quer dizer, escolher saúde, quer dizer, por que ele escolheu saúde? Ele virou maior do que o irmão em saúde, que era médico, né? Quer dizer, os apoios que ele fez, ele se tornou uma figura mais relevante em saúde do que o próprio John, que era o médico, né? Quer dizer, na questão da disputa familiar, né? Ele virou mais imortalizado do que o próprio John, além de ter limpado um pouco a barra do que ele viveu, né? Então, enfim, né? Já pulei um pouco para a conclusão. Não, mas eu quero chegar aí, eu quero chegar nesse ponto que no final, vamos só recapitular. O irmão, entre aspas, que era o patinho feio, Will, que era o carregador de piano, ele cria a Fundação Kellogg, essa que a gente conhece, esse legado, foi ele que criou, e no final ele se torna ainda maior, mais proeminente do que o irmão, que era o destaque, né, o médico e tal. E no final, aí que eu queria te ouvir, no final a Fundação Kellogg ajudou a reescrever a história eugenista do irmão, meio que dar uma limpada na barra do irmão, que, vamos falar o português, claro, fez um monte de cagada, né, na abordagem que ele adotou ali. Obviamente, naquele momento, existia esse conceito e tal. Olhando hoje, né, a gente pode dizer que foi uma puta de uma cagada. Mas, ao mesmo tempo, então, a Fundação Kellogg limpa um pouco essa barra, esse legado, né, que ficou. Mas, ao mesmo tempo, e aí que eu acho que é a conclusão legal do teu artigo, é que ele também reescreve um pouco essa lógica da filantropia, essa abordagem mais da administração de empresas. Queria que você tocasse um pouco nesse tema. Para mim, esse é um tema central aqui da discussão. Na verdade, uma das coisas que eu falei também, né, do artigo, é que me chamava sempre a atenção porque a Fundação Kellogg tinha projetos ligados à pauta antirracista, né? Eu falei assim, mas o que tem a ver cereal com antirracismo, né? E aí, olhando para a história que eu fui descobrir, eu falei, bom, tinha essa coisa, né? Quer dizer, tinha essa questão de um irmão que, né, para o controle da própria marca, né? Lembrar, quer dizer, a marca da empresa é o nome da família, né? Então, quer dizer, se você não tem um braço ali que também, né, gere uma imagem, né? E eu mostro que, na verdade, a ação filantrópica aí serve como uma espécie de conversão, né? Quer dizer, você entra com capital econômico e você sai com capital simbólico, né, dessas ações positivo, né? Quer dizer, com mais valia ainda, né? Então, tem um pouco disso, né? Quer dizer, e desde o começo, né, a Fundação Kellogg, que você vai ver nos relatórios ali dos anos 70, 2000, sempre apoiando ali, né, colégios negros nos Estados Unidos, gestão para povos indígenas, mas sempre um pouco nessa perspectiva, né, de fundação para gestão, porque tinha essa coisa um pouco do próprio, né, essa pegada do Will, né, então ter essa força, assim, eles vão apoiar muito, né, áreas de educação, quer dizer, saúde, agricultura, principalmente, e educação, né, muito, mas assim, dos relatórios que eu peguei de 70 até 2000, né, mais ou menos 76% do capital de investimento era nos Estados Unidos, né, sempre teve aí nessa faixa, então, quer dizer, era uma filantropia muito localizada no território, né, a América Latina recebeu sempre entre 10% a 15%, e o resto do mundo algo aí, né, que estava disputando ali uns 15%, 10% dos investimentos, né. E assim, durante muitos anos eles investiram nisso, né, inclusive na América Latina, eles têm isso eu não trabalho tanto, mas futuramente pretendo, né, eles foram muito importantes aqui para a constituição de várias áreas de saúde, né, patrocinando
tradução de livro técnico médico, equipamento, programa de residência, bolsas de estudo para médicos, odontologistas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros irem para lá, né? Eles têm todo um papel que foi também muito relevante para a saúde brasileira e da América Latina, né? Isso é inegável também, né? Enfim, então, para pesquisa em saúde no Brasil, tal, isso até merece ser mais aprofundado futuramente. Só que com os anos 80 para 90, né, tem uma mudança aqui, né? Quer dizer, a saúde passa a ser eminentemente pública, né? E o próprio Estados Unidos também passa por uma mudança de regime econômico, né? Então, já vai para uma coisa, né, do terceiro setor entrar ali como, né, algo que vai cobrir, né, vai atuar nas áreas do Estado, né, e vai administrar grandes orçamentos, tal. E as próprias ONGs americanas não estavam prontas, né? Elas não estavam, né? Isso não era normal, né? Uma organização, a não ser essas fundações, né? Gerir grandes orçamentos, equipamentos complexos, tal. Então a Kellogg vai identificar, né, uma necessidade de ter um investimento para qualificar, né, essas organizações, tal. Só que qual era o contexto, né? Ali sim, você de fato tinha um Estado que estava delegando dinheiro massivamente, né, para esses atores, né, e eles apoiaram ali num programa inicial 6 universidades, uma dessas vai dar na Lilly School for Philanthropy, né, quer dizer, um apoio que foi muito importante, porque esse tema não estava, né, na ordem do dia, né, como uma estrutura ali, né, eles vão incentivar o que vai ser conhecido como Non-Profit Management Education, né, que era basicamente um curso de gestão específico para sem fins lucrativos, né, literalmente. E isso nos Estados Unidos fazia todo sentido, né, nesse sentido de, quer dizer, um grande capital filantrópico, né, dessas fundações que tinham dinheiro do Estado, botando dinheiro, de muito incentivo fiscal à filantropia, né. Então, realmente, você tinha ali uma espécie de espaçonave que você tinha gente com carteira B dirigindo, né. Então, não, a gente precisa melhorar um pouco esse pessoal aqui. Só que isso, de fato, vai gerar muita pesquisa, essas coisas vão crescer, né? A gente tem os jornais que vão sair dali, ISTR, uma série de coisas que vão surgir, né? Núcleos, várias universidades depois vão adotar, isso vai se enraizar na pesquisa americana, que é o que eu mostro que até hoje gerou até uma desigualdade permanente de geração desse conhecimento, quer dizer, esses filântropos deram muitos instrumentos ali para os Estados Unidos gerar conhecimento disso, né? E acaba que nesse mesmo período, quer dizer, os outros países como o Brasil estão em outro momento, né? Quer dizer, redemocratização, que, né, o Fábio conhece bem o terceiro setor. Hoje em dia é difícil ter organização com muito dinheiro. Imagina naquela época, né? Então, eles trazem um pouco toda essa ferramental, né? Que tem depois, né? Esse pequeno programa dos Estados Unidos vai virar um programa lá que eu chamo de Building Bridges Initiative, que vai também apoiar universidades fora dos Estados Unidos nessa ideia de também espraiar um pouco esse conhecimento em gestão em filantropia, ou fundar a filantropia como uma ciência, né? E aí, só que a coisa não vai funcionar tão bem, né? Ou ela sempre vai ter uma espécie de desencaixe, a meu ver, né? Porque é um conhecimento de um contexto que é isso, né? Uma ideia de que as organizações estão com muito dinheiro, elas precisam gerir melhor, ser mais eficientes, né? Entra um pouco nessa gramática neoliberal, né? O Estado, né, é visto muito negativamente, né? Quer dizer, ele tem que recuar, cortar, perder suas capacidades, né? Quem tem que ter mais capacidade é esse setor e tal. E aí, eu acho que aqui isso vai vingar muito, né? Por um lado, né? E, inclusive, né? Enfim, um dos agentes importantes, que é o Marcus Kizio, né? O professor Marcus Kizio foi um bolsista da Kellogg, por exemplo, era médico, aprendeu uma série de coisas com eles, trabalhou como diretor executivo e, enfim, né? Traz um pouco, né? Essas ideias ali da Kellogg, também financiamento para, por exemplo, né, a Brink fazer coisas, né, enfim, dá para ver lá nos relatórios, né, enfim, os recursos que a Kellogg também financiou, por exemplo, o CEMEF no México, né, para existir, enfim, em vários outros lugares, centros também, além desse programa, né, e aí eles vão trazer essa ideia, né, um pouco para cá, né, e esses agentes ali vão ter professores, núcleos, ainda existe alguns hoje, né, claro que eles fizeram outras coisas e tal, mas vai virar um pouco aqui, né, vai virar um pouco mainstream de estudos de filantropia, né, então a ponto de, que é o que eu falo, né, quer dizer, a gente nunca ir a fundo nas histórias, né, quer dizer, ficar só estudando como captar mais recursos, qual a maneira mais eficiente de captar, como fazer um melhor planejamento estratégico, né, como
fazer uma melhor teoria da mudança, quer dizer, sempre aquele mesmo reme-reme, né? E como se a gente tivesse em déficit, né? Quer dizer, assim, uma espécie de déficit estrutural, né? Quer dizer, a gente está sempre... A gente não sabe fazer direito, a gente não sabe gerir, ainda não é produtivo, eficiente o suficiente, né? Quer dizer, vai gerar esse lugar. E quando você vai ver a história familiar dessas pessoas, quer dizer, não tinha nenhuma eficiência, né? Na ideia da fundação, né? Como algo, né? Assim, estratégico, né? Quer dizer, era algo de um conflito muito elementar, né? Enfim, e também, né, de uma gestão patrimonial do nome, né, da empresa e tal, né? Então, muito objetiva por esse lado, né? E foi um pouco isso que eu quis desmontar, né? E acho que aí esse projeto da Kellogg é muito ousado, né? Porque se você pensar, né, que os filântropos vão gerar a própria ciência que vai avaliá-los, né? Quer dizer, é muito forte, né? Quer dizer, você tem ali um campo que qual a possibilidade dali emergir de fato um questionamento bastante crítico, né? A concentração de riqueza, a esse tipo de ferramenta, né? Quer dizer, você cria um espaço em que os próprios critérios do que é bom e do que é ruim está sendo definido um pouco pelos grandes, né? Então, acho que é uma ideia que eu quis um pouco fissurar um pouco, fraturar um pouco, fazendo esse artigo, né? E eu acho que esse caso da filantropia dos Kellogg's, ele é bem forte para isso, né? Acho que ele é um dos mais centrais para isso. Genial, Marcelo. Pô, bacana demais. Você trouxe um apanhado muito didático aqui. Para quem está ouvindo depois, recomendo demais ler o artigo. Ainda não é a versão final, você está em vias de publicá-lo em revista e tal, mas acho que vale a pena para quem está antenado nesse tema aí. Acho que do caramba, muito legal se trazer. E lembrando, né, que ele deixou a Kellogg deixou esse legado mais de uma visão mais gerencial, né, das organizações da sociedade civil, mas lembrando que a gente sempre traz que tem outras abordagens, né, no outro polo, a discussão política mesmo, qual é a atuação política, qual é a incidência dessas organizações na sociedade, que acho que um pouco contrapõe essa visão gerencial, né, e obviamente dialogam entre si e tal, mas acho que é um pouco esse debate que a gente está propondo aqui, e acho que essa é a conclusão que você traz, que eu achei brilhante, que é esse legado de visão gerencial no sentido da administração de empresas do terceiro setor, segue valendo até hoje aí, e ao mesmo tempo passou o pano para aquele legado eugenista, né, do outro irmão e tal, que também fundações fazem isso, né, de alguma forma tentam reescrever e trabalhar o legado da imagem. E eu queria te convidar a fazer o merchan final e trazer a curiosidade que eu não sabia no seu artigo, que eu aprendi, que é o Prêmio Nobel da Paz. O Nobel era um cara de armas. Conta um pouco essa história e aproveita e faz o seu merchan final. Obrigado. Valeu, Fábio. O livro que eu tirei é um livro de um cara muito interessante, quem quiser depois, se chama The Economy of Prestige. É um cara que vai estudar como os prêmios, né, as premiações, elas têm esse lugar de converter, né? Então, você vai procurar aí no mundo, você tem vários prêmios que são de filântropos, né? Que dão um nome para o prêmio, né? E através, né, dessa nomeação ali, se associa, né, aquela premiação a um determinado campo, uma área do saber, né, e tal. E muito inspirado nesse estudo, né, do James English, chama o autor, ele fala do Nobel, né? Que é o maior exemplo disso, né? Quer dizer, o Nobel foi ali tem uma indústria armamentista, né? Ele desenvolveu ali, né, uma série de armamentos através, enfim, da coisa da pólvora e tal, né? Quer dizer, talvez tenha sido o cara, um dos que mais mortalidade causou à humanidade, né? E ele viu que a coisa degringolou e ele deu a fortuna dele para a Academia Sueca lá fazer o prêmio que leva seu nome, né? Alfred Nobel, né? Tanto que até quando eu fui escrever sobre isso, né, tem coisas quando a gente olha a história, a gente pensa, né, que o Trump, ele quer tanto ter um prêmio Nobel, né, e todo mundo fala, mas que estranho, né, mas quer dizer, se você for ver a origem do prêmio, não é tão estranho assim, né, quer dizer, acho que faz sentido ele querer, porque ele mostra, de certa forma, de uma maneira muito dura, o que o prêmio quer suavizar e eufemizar, né, ele faz sem eufemismo nenhum.
E aí a coisa fica muito escancarada, né? Quer dizer, o Alfred Nobel, de fato, né? Quer dizer, todo mundo quer, mas foi um prêmio construído para a paz, né? De um cara que era um pioneiro da indústria armamentista, né? Então, são essas coisas, né? Quer dizer, é isso, né? Todo mundo faz gestão da memória, né? Não são só os filântropos, né? Todos nós. Acho que o importante que eu ia falar, né, do artigo, acho que eu quero mostrar, né, que o importante é pensar que, né, no campo da filantropia, né, não há quer dizer, ninguém está um pouco acima, né, acima do céu e da terra, né, assim, uma coisa de outro mundo, né, quer dizer, todo mundo tem contradições, ambivalências, né, enfim, claro que muitas das ações daquelas que são muito importantes, né, continuam a ser, tem várias instituições aí que eles fundaram fundamentais para o Brasil, né, mas não significa que a gente tem que os pequenos, né, tem que se acanhar em relação a certas coisas, né, ou sentir, né, porque essa ideia do gerencialismo também traz muito uma coisa, né, de que as instituições do terceiro setor estão competindo por recursos escassos, então elas têm que ser mais eficientes, eu tenho que entregar um retorno sobre investimento não sei o que e tal, e a coisa não vai bem por aí, né, quer dizer, porque mesmo os grandes filântropos aí que a gente está falando, tem também, né, enfim, histórias do verão passado, né, e todo mundo tem, né? Eu acho que isso faz parte, então fica aí o convite para o pessoal ler, né? Eu pretendo ainda publicar mais coisas sobre isso. É uma versão inicial, mas acho que, enfim, tem uma importância aí como de resgatar uma história, né? Escondida. Pô, Marcelo, obrigado, cara. Portas sempre abertas aqui para você trazer reflexões como essa, tão necessárias. Obrigado mesmo, viu? Vida longa aí, um abração.